Oi, quarto ano, tudo bem? Aqui é a prof, né, Nathalie? A partir de agora, todas as nossas atividades e a explicação da matéria vai ser realizada por mim através de videoaulas, considerando o nosso material didático do Bernoulli e as atividades que eu já havia proposto, tá? Só para poder relembrar-vos o seguinte: toda a nossa comunicação a partir de agora vai ser via canal do YouTube. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, se inscrevam e ativem a notificação do sininho para vocês receberem o aviso todas as vezes que eu postar alguma coisa no nosso canal, tá bom? Só para relembrá-los que eu sempre vou mandar atividades através do canal do YouTube ou do aplicativo da escola. As outras duas plataformas que a gente tem, da Simple e do Bernoulli, a da Simple, a professora de inglês vai disponibilizar atividades, e a do Bernoulli, gente, é para vocês entrarem à medida que eu for avançando nos capítulos. Então, por exemplo, aqui a gente vai concluir o capítulo 1, né, que é o capítulo que fala sobre a construção da história. Então, na hora que a gente concluir a correção das atividades, da matriz, eu vou relembrar um pouco desse capítulo 1 de uma maneira geral, vocês vão lá nas unidades de aprendizagem, podem ir lá no capítulo de história e ver o que tem disponível para o capítulo 1. Porque a maioria dos capítulos tem jogos, tem algum quiz, tem desafios, tá? Mas eu não vou passar a atividade dentro da plataforma do Bernoulli. Eu vou passar as atividades sempre pelo canal do YouTube, tá bom? A prof já vai avisando para vocês que a minha rua é muito barulhenta. Aqui passa ônibus, passa carro. Então, se ao longo do vídeo tiver um pouco de ruído, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu não tenho outro local para poder gravar, tá bom? Então, se a minha voz estiver muito baixa, alguma coisa, tenta aumentar. Quando fizer muito barulho, eu vou dar uma parada e a gente vai esperar um pouco, tá bom? Então, vamos começar com a correção das atividades que eu havia dado, tá? A primeira correção que nós vamos fazer foi dessa matriz que eu dei no último dia de aula. Eu entreguei para vocês o último dia de aula que nós tivemos presencial no dia 17 de março. Quem não foi nesse dia, eu encaminhei por aplicativo essa matriz. Quem ainda não fez, gente, eu vou pedir para poder, à medida que eu for corrigindo aqui, você vai fazendo junto comigo, tá bom? Quem já fez, faça como nós fazemos dentro de sala, vai dando certinho, né? Se precisar dar uma paradinha no vídeo, eu coloquei as respostas nos slides, porque eu vou falar né, vou comentando à medida que vocês forem corrigindo, tá bom? Igual a gente faz em sala, tá? Então, a primeira estava pedindo para a gente explicar e dar exemplos dos 4 tipos de fontes históricas que a gente tem. Então, só para relembrar, as fontes históricas, elas são as pistas que nos dão informações sobre acontecimentos do passado, né? A história não é uma ciência que investiga fatos que já ocorreram. E como que a gente consegue descobrir o que aconteceu há 100, 200, 300 anos atrás? Através dessas pistas, que são as fontes históricas, tá? E essas fontes históricas, elas podem ser fontes... o primeiro tipo de fonte histórica que eu pedi para vocês explicarem, dar exemplo, são as fontes orais. E as fontes orais, gente, quarto ano, como o próprio nome diz, são aquelas que dizem respeito à oralidade, a tudo que diz respeito à fala, tá? Então, são relatos, são as línguas, são as músicas, são as lendas, são as brincadeiras, são tudo que a gente consegue passar de geração em geração através da fala, né? Até tem alguns povos que ainda não utilizam a escrita, e há muitos anos atrás a gente não tinha formas escritas de registro. Então, como que essa história ela era contada? Ela era contada de geração em geração, ou também através de desenhos. E aí é só a gente lembrar, por exemplo, a história da nossa família. A maioria das famílias não tem um registro, um livro, alguma coisa que conta de maneira escrita a história da família. Mas a gente sabe isso através das fontes orais, né? É o meu avô que contou para o meu pai, que me contou.
Então isso são coisas que vão passando de geração em geração, de boca em boca, através da fala, tá bom? O próximo tipo de fonte histórica são as fontes escritas. E as fontes escritas são aquelas que, o próprio nome diz, tem alguma coisa registrada de maneira escrita. Então são jornais, são cartas, são bilhetes, são diários, tudo que nos fornece alguma informação sobre o fato que a gente está relatando, né? Então, por exemplo, a primeira fonte escrita que nos fornece a história sobre a nossa vida é a certidão de nascimento. Né? Quando eu nasço, o primeiro registro, geralmente eu tenho um registro, uma fonte visual, que é uma fotografia, e eu tenho uma fonte escrita, que é a minha certidão de nascimento. Que na certidão de nascimento, o que vai aparecer? Que dia que eu nasci, o horário que eu nasci, o nome dos meus pais, o nome dos meus avós, a cidade em que eu nasci, tudo isso de maneira escrita, tá bom? Então, as fontes escritas são aquelas que têm registro escrito mesmo, ok? As fontes materiais, gente, são geralmente objetos que contam a história de um determinado fato, de um determinado acontecimento. E geralmente esses objetos, eles se encontram em museus, né? Então a gente tem um museu, por exemplo, de arte e ofício, que tem como que foi a evolução dos trabalhos ao longo do tempo. E essas fontes, elas podem ser ferramentas, podem ser esculturas, enfeites, vestimentas. Aqui eu coloquei dois exemplos, que é uma escultura e uma vestimenta que é da época medieval. Então, ela nos ajudou a contar como que as pessoas daquela época viviam. Tá, joia? E o último tipo de fonte é a fonte visual. São aquelas que a gente pode, que nos dão uma imagem, né? Que podem ser uma fotografia. Olha, essa fotografia aqui a gente vê que é uma fotografia antiga, preto e branco, que conta a história de um determinado grupo, de uma família. E aí vocês vão ver que o estilo de roupa é diferente. Aqui parece que é uma família, parece que tem a mãe aqui, os filhos, né? E o outro tipo de fonte visual é a pintura rupestre. Como que os homens pré-históricos, como que a gente sabe como que os homens pré-históricos viviam? A gente sabe através dos desenhos que eles deixavam registrados no interior das cavernas. Então aqui, por exemplo, parece que tem um momento de caça, olha, tem os homens caçando, e aí a gente não sabe, tem os animais, né? Então esse é um registro dos homens pré-históricos. E a arte rupestre é super importante para a gente entender como que essa população vivia, tá bom? Já que eles não possuíam um registro escrito. Gente, só um minutinho, que está passando um ônibus agora. E aí, a questão número 2, ela pedia para a gente calcular sobre décadas e sobre séculos. Então, eu vou relembrar para vocês sobre as décadas, tá? As décadas são períodos de 10 anos. E as décadas, gente, elas sempre vão começar a ser contadas no ano com o final 1 e terminar com o final 0, né? E aí, todos os séculos, eles vão possuir a primeira década, a década de 10, a década de 20, de 30, de 40, 50, de 60, de 70, de 80 e de 90. Que vão dar as 10 décadas, que aí vão formar os séculos, tá? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer para observar qual década que é? Nós vamos olhar os dois últimos números que tem presente, por exemplo, no ano. Então, eu quero saber a que década pertence o ano de 1951. Então, a gente vai lembrar o seguinte. As décadas, elas vão começar com o ano no final 1 e terminar com o ano no final 0. Então, a década de 50 do século 20, ela começou no ano de 1951 e ela terminou no ano de 1960. Então, gente, observem bastante isso, porque o ano 1960 não pertence à década de 60, pertence ainda ao final da década de 50, ok? E aí, o conjunto das décadas vão formar os séculos, né? E como a gente sabe a qual século determinado ano pertence, né? Por exemplo, lá no século 19 aconteceu tais e tais fatos importantes. Como que a gente sabe isso?
Primeira coisa que nós já vimos em sala e que nós vamos relembrar, os séculos, eles são representados por algarismos romanos. Então a gente não pode esquecer, a gente não representa séculos com números, tá? O valor final do século, ele sempre tem que ser dado por algarismos romanos, tá bom? E aí, como que nós vamos fazer para nós podermos descobrir? A gente sempre vai olhar os dois últimos números, gente, do ano que a gente está querendo descobrir o século. Então vamos só pensar o seguinte, os séculos eles começaram a ser contados a partir do nascimento de Cristo. Então quando Cristo nasceu lá no ano 1, foi considerado o primeiro século. Então, como a gente está no ano de 2020, o máximo de séculos que a gente pode ter são 21 séculos, tá? E aí, então eu não posso, de maneira nenhuma, né? Por exemplo, que eu coloco na prova, que ano pertence, a que século, desculpa, pertence o ano de 1810. É o século 1800? Não. Tá? A gente tem 1800 séculos? Não. A gente tem 2020 anos. Mas séculos a gente tem no máximo até 21. Tá bom? Só para poder relembrá-los. Então, nós vamos sempre pegar, por exemplo, aqui tem o ano de 1987. E aí, 1987. Como que nós vamos fazer? Tem os 4 números aqui. Vamos cortar os 2 últimos números. Se os 2 últimos números eles forem diferentes de 0, eu vou repetir os 2 primeiros números, olha aqui, ó. Repetir o 19 e eu vou somar 1. 19 mais 1, eu vou descobrir que o ano de 1987 pertence ao século 20, ok? Agora aqui eu tenho o ano 1500. Eu vou cortar os 2 últimos números. Cortei os 2 últimos números. Cortei. E aí, quando eu cortar os 2 últimos números, eu vou observar que sobrou o número 15 aqui. Se os 2 últimos números eles forem iguais a 0, os 2 últimos, eu vou somente repetir os 2 primeiros números e eu vou ter o certo. Então aqui, os 2 primeiros números é o 15, então 1500 pertence ao século 15, tá? Agora vamos ao ano, por exemplo, de 45, que só tem 2 números. Para ficar mais fácil, como eu expliquei para vocês em sala, vamos continuar. Cortei aqui, cortei os 2. Aqui antes, que número que eu vou ter? 0. 0 mais 1 eu vou ter qual século? Século 1, tá? E aí, gente, só para a gente poder lembrar que o ano 100 ele também pertence ao século 1, tá? Do ano 1 até o ano 100 vai pertencer ao século 1. Mas só a gente lembrar também, se eu colocar o ano 100 aqui, escrevi o numeral 100, cortei os 2 últimos. Os 2 últimos é o quê? 0. Então eu vou repetir o primeiro número. O primeiro número é 1, então vai pertencer ao século 1, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui a correção das décadas e dos séculos que eu coloquei. Então, vamos começar. Ano 58. Qual década que pertence? Pertence à década de 50 de qual século? Do século 1. Cortei os 2 últimos aqui, vai sobrar o 0. 0 mais 1 é 1, do primeiro século. Ano 902. Vai pertencer à primeira década, tá? A gente vai colocar, quando for a década, o início, né, que vai do 0, a primeira década, a gente vai do 0 até o 10, tá? Então, por exemplo, o ano de 900 é a primeira década do século, tá bom? Então, vai ser a primeira década. E qual ano que é? Os 2 últimos números são iguais a 0? Não. Então, 9 mais 1, 10, tá bom? 1530. Lembrando que o 30, o final 0, sempre vai pertencer à década anterior. Então, qual que é o anterior ao 30? A década de 20. A década de 20 vai começar aqui no ano de 1521 e vai até o ano de 1530, tá? De qual século? Do século 16. Aqui não é 0, 15 mais 1, século 16. Eu coloquei em vermelho, gente, a resposta. E aqui como que eu calculei, ok? 1622, década de 20 do século 17. 1340, década de 30, lembrando, tá? Ó,
40 ainda pertence à década de 30 do século 14. 1989, década de 80 do século 20. 2020, década de 10, tá? Do século 21. Esse ano é o último ano da década de 10, tá? Do século 21. 2021, ano que vem, vai ser a década de 20 do século 21. 1875, década de 70 do século 18, mais um, do século 19. 1900, primeira década, tá? Quando for 00, vai ser a primeira década, ok? Primeira década de qual século? Do século 19, porque o final é 00. Então eu vou só repetir. 1020, década de 10, último ano da década de 10, de qual século? Do século 11. 355, década de 50, do século, 3 mais 1, do século 4. 1200, só para relembrar, a mesma regrinha do 1900. Primeira década de qual ano? De qual século, gente? Do século 12, porque o final aqui é igual, ok? 1815, década de 10 do século, 18 mais 1 do século 19. Ano 2000, mesma regrinha. Final 20 é sempre a primeira década. Primeira década do século de 20. 1300, primeira década do século 13. Ok? Então confiram, olha se vocês fizeram certinho. Quem não acertou, tenta refazer, tá? Quem tiver com um pouco mais de dificuldade, volta nessa parte. Assista a outra videoaula que eu indiquei anteriormente, no último estudo. Combinado? Vamos lá. A pergunta número 3 era para vocês escreverem 3 exemplos de objetos que a gente pode usar para medir o tempo. Então, quais que foram os exemplos? Primeiro exemplo que a gente deu aqui, que eu dei aqui, foi a ampulheta, que nós até construímos uma em sala, utilizando a garrafinha plástica e a areia. Outra forma de medir o tempo é o relógio, tá? E a outra forma é o calendário. E aí, gente, só para poder relembrar, celular é uma forma de medir o tempo? Não, a gente consegue saber o tempo pelo celular, porque nos aplicativos do celular tem um aplicativo do relógio, tem um aplicativo do calendário, tá bom? Televisão, a televisão consegue medir o tempo? Não, a gente sabe por causa dos horários da programação, porque às vezes ao vivo fala que horas são. No rádio, a mesma coisa, tá? A gente sabe porque eles vão informando qual o horário, tá bom? Então agora nós vamos corrigir as páginas 34 e 35 do nosso livro, tá? Eu coloquei as páginas, a foto das páginas para vocês não se perderem. E aí, eu vou ler aqui do meu livro, porque eu coloquei aqui somente a resposta e a gente vai comentando, tá bom? A pergunta 6 da página 34 é a seguinte: justifique a importância da fonte oral para as culturas ágrafas, isto é, culturas que não possuem escritas. E aí, gente, qual que é a importância dessa fonte oral? Se as culturas ágrafas são aquelas que não têm escrita, elas não vão conseguir registrar a sua história a partir, né, de documentos, de fontes históricas escritas, a partir de documentos escritos. Então, eles dependem da oralidade, que é de contar a sua história e dessa história ser passada de geração em geração, tá bom? 7. De acordo com o estudo do capítulo, explique a frase: uma história, muitos pontos de vista. O que acontece, gente? Um fato, ele possui somente um ponto de vista? Não, né? Uma história, como a gente diz popularmente, ela sempre possui 2 lados, porque ela pode ser contada por 2 pessoas. E a história, ela pode ser contada por vários documentos. Então, a gente pode ter um documento escrito que registra o que aconteceu, a gente pode ter uma foto sobre o fato, alguém pode ter visto, presenciado esse fato.
e ter contado para outra pessoa. Então, a história ela é produzida com base em vários documentos e por pessoas diferentes, né? E cada pessoa ela vai ter um olhar sobre aquele determinado fato. Então, ela vai contar de acordo com a perspectiva, tá? E aí, isso faz com que a história ela se torne uma disciplina muito interessante e muito intrigante também, né? Número 8. Comente a importância dos calendários para as sociedades humanas. Pessoal, a partir dos calendários que os seres humanos eles conseguiram organizar o seu cotidiano, não é? Então, por exemplo, a gente não sabe que nós temos aulas de segunda a sexta, num determinado horário. Então, a partir do calendário, a gente começou a ter essa noção de agrupamento do tempo, né? E, além disso, o calendário ele consegue nos dar as datas importantes. Né? A gente tem um calendário, por exemplo, o calendário nosso cristão, ele tem Semana Santa, ele tem o Carnaval, ele tem o Natal. Então, são as datas que são importantes. Então, a importância do calendário é organizar o cotidiano dos seres humanos. Eles ajudam nisso, ok? Próxima página, a página 35, tá? E aí, na página 35, estava pedindo para determinar o século em algarismos romanos, né? Porque a gente só pode determinar séculos com algarismos romanos, correspondente a cada ano apresentado a seguir. Então, vamos lá. Nós temos os anos aqui e eu fiz um quadro para poder facilitar para vocês. Ano de 2014. Dois últimos números são 0? Não. Então, eu vou pegar os dois primeiros números e vou acrescentar 1. Então, eu tenho 2014 pertence ao século 21. Ano 367. Cortei os dois últimos números. O final é 0? Não. Os números que tem anteriormente, número 3, 3 mais 1, século 4. 1789. Dois últimos números, eles são iguais a 0? Não. Então, peguei os números anteriores, né? Os dois primeiros números e somei 1. Então, 1789 pertence ao século 18. Ano 10. Cortei os dois últimos. O que sobrou aqui? 0. 0 mais 1 pertence ao século 1. 1550. Cortei os dois últimos zeros. Os dois últimos números, perdão. Os dois primeiros números. Peguei o 15 e somei com 1, né? Porque o final aqui não é 0. 15 mais 1, século 16. 1900. Cortei os dois últimos números. É 0? Sim, então eu vou pegar os números anteriores e vou somente repetir. Século 19. Ok? Número 10. O tempo histórico se refere à forma como nos relacionamos com o tempo. Complete as frases de acordo com as situações do seu dia a dia. Letra A. O tempo parece passar rápido quando? Tanto a letra A quanto a letra B do 10, gente, é uma resposta pessoal. Mas, por exemplo, o tempo parece passar rápido quando? O tempo, para mim, parece passar rápido quando eu estou me divertindo, quando eu estou viajando. Parece que passa rapidinho. E aí, o tempo parece passar devagar quando eu... Olha, para mim, o tempo parece passar devagar quando eu estou entediada, quando eu não tenho muita coisa para fazer. Né? Tem alguns de vocês que vão achar que o tempo passa devagar quando está fazendo alguma coisa que não gosta muito. Tá? Então, essa é a resposta pessoal. Tá bom? Na próxima aula, eu vou começar a explicar para vocês o nosso capítulo 2. Tá? E aí, a gente vai corrigir as primeiras atividades que eu já tinha passado anteriormente. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima aula.